Vamos iniciar aqui a transmissão. Boa noite a todos. Espera aí, pessoal, deixa eu acertar aqui algumas coisas. Vamos lá. Brasília, boa noite. Fala, amigo, fala, Walker. Boa noite a todos. Boa noite, Geraldo. Senhores, meu nome é Désio Ramos, é a primeira vez que eu estou na comunidade Saber Mais Direito. É uma honra para mim estar numa das maiores comunidades aqui no Instagram, das redes sociais, divulgando a doutrina jurídica, divulgando o saber direito, divulgando as teses doutrinárias, divulgando o curso do Portal F3, que fala sobre o projeto Delta 2016, professor Pedro Barreto, sempre voltado, focado aí nas questões do concurso. Senhores, vejam, eu sou delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, aprovado no último concurso. Antes de ser delegado, eu fui inspetor de Polícia Civil desde 2001, passei no concurso de 2001, na ocasião passei para escrivão de polícia e para inspetor de polícia, né? Passei concomitantemente nos dois concursos, e aí naquela ocasião eu optei pelo curso de inspetor, pelo cargo de inspetor, enfim, e aí iniciei minha trajetória, fiz direito, enfim, com muita dificuldade, aquela situação toda, e a gente conseguiu, graças a Deus, galgar aí o ápice da carreira policial, que é ser delegado de polícia. Realmente, eu digo aos senhores que vale muito a pena, senhores, de verdade, assim, você estuda, você se dedica, você compromete o seu tempo, é verdade, você se isola muitas vezes, mas realmente é muito gratificante no momento que você vê o seu nome lá, ao final de todas as fases que você é aprovado. Eu, graças a Deus, reprovei em vários concursos que fiz. Em 2012, ao final das provas orais, né, ao final da prova oral, eu fiquei em 10º colocado no concurso aqui de Polícia Civil, de delegado de Polícia Civil. Realmente foi extremamente gratificante, assim, fiquei muito feliz e até hoje eu ainda comemoro, senhores, de verdade. E vejam, eu estou aqui nesse projeto Delta 2016, do professor Pedro Barreto. Hoje e amanhã, enfim, ao longo da semana, ao longo dos dias, vários professores estarão aqui desse projeto Delta 2016, divulgando aulas a respeito do projeto Delta, projeto delegado do Portal F3. Ok, senhores? Vejam, vamos iniciar então a questão da matéria em si. Escolhi hoje a questão dos crimes patrimoniais em razão de ser um assunto que é de vital importância para o cargo de delegado. Aquele que efetivamente deseja ser delegado, um dos assuntos que ele tem que saber muito bem, mas muito bem mesmo, senhores, é a questão dos crimes patrimoniais. O cara está pedindo mostrar a carteira, ele está me dando dura, meu irmão. Pô, vamos lá. Enfim, a questão é um assunto da maior importância em relação aos crimes patrimoniais, furto, roubo, estelionato, extorsão, enfim, são assuntos que a gente precisa saber com profundidade, porque o dia a dia do delegado envolve, dentre outros crimes, esses aqui. Então, por isso que eu escolhi esse tema, em razão de ter afinidade com ele, em razão de ministrar na faculdade, o pessoal aqui da Mackenzie Rio, o pessoal da Faculdade de São José, enfim, os alunos aí queridos que a gente acompanha aqui, que a gente ministra a aula, a gente realmente gosta muito e se sente muito lisonjeado aí quando percebe que um aluno passou no concurso, um aluno realmente obteve o sucesso que ele busca. Senhores, as minhas redes sociais, você pode me seguir aí, a minha fanpage é Désio Ramos, é Désio com Z, tudo bem? É Désio Ramos, é a minha fanpage. Vai lá que tem projetos de coach, tem situações de concurso, está tudo lá. O Instagram é Désio Ramos também. E o Periscope também, tudo é Désio Ramos, tá ok, senhores? Aí você pode seguir lá, que a gente sempre posta alguma coisa, a gente sempre fala alguma coisa envolvendo concurso puro. Então, vejam, senhores, vamos, enfim, sem mais delongas, iniciar aqui algumas palavras, alguns tópicos aqui em relação à questão dos crimes patrimoniais. O colega está perguntando aqui se precisa de advocacia para carreira de delegado. Senhores, vejam só, alguns estados da federação, tá,
delegado de Brasília, delegado federal, e alguns estados da federação aí já estão administrando isso, já estão correndo atrás da questão da prática jurídica para concorrer ao cargo de delegado de polícia. Tá? É uma realidade que ainda não está presente em todos os estados da federação. Aqui no Rio de Janeiro ainda não está, ok? No Rio de Janeiro não é necessário ainda a questão da prática jurídica para acessar ao cargo de delegado. Tá? Mas delegado federal, isso já é uma realidade, delegado do Distrito Federal também, mas aqui ainda não. Então vamos lá, senhores, vamos só nos coraçõezinhos aí, vamos diminuir um pouquinho as mensagens para a gente iniciar aqui o estudo. Vamos falar então dos crimes patrimoniais, ok? Vamos começar pelo furto. Vamos começar pelo furto, senhores. Vamos lá. O furto está no artigo 155 do Código Penal, todo mundo sabe disso, né? O bem jurídico tutelado é o patrimônio, né? Isso é óbvio. Patrimônio, o crime contra o patrimônio. Vejam, o crime de furto, ele tutela esse tipo penal do artigo 155, né? O Código Penal, aí, se você tiver com o seu código, seria interessante você também acompanhar a aula aí abrindo, né? Para ler, para se familiarizar com essa metodologia de observar a lei. Isso é importante, tá? Vejam, senhores, uma dica também importante é que você adquira, que você tenha por hábito ter o mesmo código, né? Por exemplo, eu adoto o código da Saraiva aqui, mas tem o código da RT, enfim. Mas você adote sempre aquele modelo, aquele padrão de código. Porque aí numa prova discursiva, onde você vai levar o código e tal, você já consegue saber como aquela editora organiza as leis, como topograficamente a localização dos artigos fica disposta no código. Isso é importante, isso facilita você. Na faculdade, às vezes, a gente compra o código de uma editora, outro código de outra, enfim, a gente não tem um padrão. E é importante você seguir um padrão quando você vai se preparar de uma forma mais verticalizada para concurso. Então, assim, escolha um modelo que mais se adequa às suas necessidades e fica com ele, não fica trocando, entendeu? Você troca pela mesma editora e aí você segue aí esse padrão. Vamos lá então. O crime de furto, ele tutela a propriedade e a posse. Tanto a propriedade como a posse estão protegidas pelo delito de furto. Em relação à detenção, a detenção está protegida pelo tipo penal do artigo 155. A doutrina não é pacífica em relação a isso. Majoritariamente se entende que não. Se entende que a detenção não está protegida pelo delito de furto. O detentor, o fâmulo da posse, está lá no artigo 1196 do Código Civil, se eu não me engano, salvo engano, mas está por ali, se não estiver nesse artigo efetivamente. O detentor, ele muito se assemelha ao possuidor. A diferença entre eles é que o detentor, ele tem a posse em nome de terceiro. Ele faz uso da posse em nome de terceiro e não em nome próprio, como o possuidor assim o faz. Então vejam, o detentor em si, a doutrina majoritária, a doutrina que melhor se aprofunda sobre isso, salienta que a detenção não estaria protegida pelo tipo penal do furto, como por exemplo o caseiro, como por exemplo aquele indivíduo que possui ferramentas que são do empregador dele. Ele tem uma mera detenção sobre aquelas ferramentas, né? Isso não é pacífico. O professor Delmanto, por exemplo, entende que a detenção estaria protegida pelo tipo penal de furto. Bom, senhores, então a doutrina se divide em relação a isso, mas majoritariamente se entende que apenas a propriedade e a posse estariam acobertadas pelo tipo penal do artigo 155. Em relação à detenção, há divergência em relação a isso, tá? Vamos continuar então. Então o bem jurídico tutelado, o objeto jurídico, que são sinônimos, é o patrimônio. O objeto material é outra pergunta, muito comum em prova oral. Doutor, doutora, diferencie objeto material de bem jurídico, ou diferencie bem jurídico tutelado de objeto material. Olha aí, bem jurídico tutelado é o bem jurídico que o Código Penal estabelece
como sendo aquele bem jurídico que o crime vai proteger. Por exemplo, o 121 do Código Penal tutela o bem jurídico. Qual o bem jurídico? A vida. O 155, que é o objeto da nossa análise aqui, ele tem por bem jurídico tutelado o patrimônio. Já o objeto material é outra coisa. O objeto material é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. Veja, por exemplo, crime de furto. Objeto jurídico, bem jurídico tutelado, patrimônio, furto. Objeto material é a coisa alheia móvel. Esse é o objeto material. Por exemplo, se o indivíduo vai furtar uma carteira de uma outra pessoa, o objeto material é a carteira, é aquele objeto que está recaindo a conduta criminosa do sujeito. Então vejam, o objeto material do furto é a coisa alheia móvel. Significa todo objeto capaz de ser deslocado de um local para o outro. Tá? Todo objeto capaz de ser deslocado de um local para o outro. Incluindo aí, senhores, os semoventes. Os animais, aqueles que se movem por si só. Os semoventes estão abarcados nesse conceito de bem móvel. Inclusive os animais. O furto de gado, por exemplo, o furto de gado, de boi, a doutrina classifica isso como abigeato. A-B-I-G-E-A-T-O. Abigeato. Isso já caiu em alguns concursos. Abigeato caracteriza o quê? Porra, é furto de animal. Isso é um absurdo, mas a doutrina explica isso e alguns concursos já cobraram o que seria abigeato, furto de animal. Ok? E é possível, o animal é considerado, ele entra no conceito de coisa alheia móvel. O ser humano, porra, falar isso, mas enfim, a gente vai falar, porque às vezes o óbvio tem que ser dito. O ser humano não pode ser objeto material de furto, né? Obviamente, ele vai ser, dependendo da situação, né? Se alguém subtrair um ser humano, isso não é objeto de furto nunca. O ser humano não pode ser objeto material de crime de furto. Pode ser de sequestro, pode ser de extorsão mediante sequestro, pode ser de subtração de incapaz previsto no artigo 249 do Código Penal. Então vejam, quando alguém subtrai um ser humano, por exemplo, isso é comum na delegacia, você passa para delegado, vai estar lá na delegacia num plantão, às vezes aí chega lá aquela confusão do cacete, porque roubaram meu filho, né? Tem essa porra, roubaram meu filho, caramba. E não é, a população fala assim, mas você como técnico, como operador, não vai poder falar. Então vejam, pode ser o 148, que é o sequestro, pode ser o 159, que é a extorsão mediante sequestro, pode ser o 249, que é a subtração de incapaz. Artigos, tipos penais que se relacionam com a subtração do ser humano ali, com o cerceamento da liberdade do ser humano e tal, de um local para o outro, mas nunca o furto. Tá? Isso é importante salientar. Vejam só, ainda dentro desse tópico do objeto material, é importante a gente fazer uma observação em relação à subtração de cadáver ou de partes desse cadáver. Subtração de cadáver ou de partes do cadáver. Isso aí, em tese, caracteriza o crime do artigo 211 do Código Penal. Vejam 211 do Código Penal, senhores. Importante você estar aí com o seu código aberto. Vejam só, a rubrica, aquele nome que vem em cima aí. Vejam só, destruição, subtração ou ocultação de cadáver. E aí vejam o tipo penal. Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. Então vejam, a subtração, não, vilipêndio, a subtração de cadáver, o vilipêndio é o 212, querido. É outra situação. A subtração de cadáver, caracteriza em tese o 211. Exceto se esse cadáver constituir o patrimônio de uma pessoa jurídica, por exemplo, de uma universidade. Às vezes, faculdade de medicina, eu dava aula numa faculdade aqui, no Rio de Janeiro, onde tinha uma faculdade de medicina, e ela tinha lá um laboratório e tinha lá alguns cadáveres. Aqueles cadáveres eram patrimônio da faculdade, da pessoa jurídica. Nesse caso, aquele cadáver poderia vir a ser objeto de furto. Mas tirando essa possibilidade, se você não vislumbrar que o cadáver é patrimônio de uma instituição, por exemplo, uma instituição de ensino de faculdade, onde isso é muito comum, a subtração dele não vai ocasionar o crime de furto.
mas sim o crime do artigo 211 do Código Penal. Vamos lá, senhores. Além do objeto material, que é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa, além do objeto material ter de ser uma coisa móvel, e a gente já conceitua aqui o que seria isso, além disso, essa coisa deve ser alheia. Não pode subtrair coisa própria, senhores. Coisa própria não pode ser objeto de subtração, só por essa razão. Além disso, então o que pode ser objeto material? Coisa alheia móvel, desde que essa coisa alheia móvel não seja do próprio agente, obviamente. Além disso, também não pode ser objeto material do crime de furto a chamada res nullius. O que é a res nullius, senhores? Nullius, N-U-L-L-I-U-S. Res nullius, que é a coisa sem dono, aquela coisa que nunca teve dono. Res nullius não pode ser objeto do crime de furto. Também não pode ser objeto do crime de furto a res derelicta, que é aquela coisa abandonada. Essas coisas, senhores, tanto a res nullius como a res derelicta, essas coisas não possuem dono. Se elas não possuem dono, elas não são coisas alheias. Logo, não podem vir a ser objeto do crime de furto. É importante você salientar, é importante você compreender que o artigo 1263, você vê aí essa interligação do Código Penal com o Código Civil. Muito comum, às vezes, você ouvir algum candidato falar assim, porra, para que eu tenho que aprender direito civil para poder ser delegado de polícia? Direito civil não tem nada a ver. O cara mete umas histórias, isso é conversa fiada. O cara que fala isso, ele não tem noção do que ele está falando. O direito civil vai te ajudar em muitas situações da delegacia, muitas situações da sua vida prática, você tem que saber diferenciar. Por exemplo, o artigo 1263 do Código Civil, é esse mesmo artigo 1263, estabelece que aquele indivíduo que se assenhora de uma coisa sem dono, que encontra uma coisa sem dono, para logo lhe adquire a propriedade. É o Instituto da Ocupação, se eu não me engano, 1263, e ele incide exatamente sobre essas coisas sem donos, sem dono, res nullius e res derelicta. Então, se você encontra aquilo, a coisa sem dono, ou a coisa abandonada, você pode vir adquirir a propriedade dela. Logo, ela não é uma coisa alheia e, portanto, não pode ser objeto material do crime de furto. Ok? É diferente da chamada res deperdita. Res deperdita. D-E, né, de perdita. A res deperdita é a coisa perdida. Isso é coisa perdida. A coisa perdida pode ser objeto material do crime de furto, senhores? Não pode. A res deperdita não pode ser objeto material do crime de furto, mas ela pode vir a ser objeto material do crime disposto no artigo 169, parágrafo único, inciso 2 do Código Penal. 169, parágrafo único, inciso 2 do Código Penal, que é a apropriação de coisa achada, né? Vejam só, importante você abrir aí o 169, vejam, 169, né? Fala de apropriação, vejam só, 169 caput, eu falei 169, parágrafo único, inciso 2. Vejam aí, 169, parágrafo único, nas mesmas penas incorre quem? Inciso 2. Aí você vê a rubrica aí, ó, apropriação de coisa achada. Inciso 2. Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou ao legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Isso é muito comum em locais um pouco mais pobres, menos abastados. Às vezes acontece uma enchente, né? Eu já vi essa situação uma vez. Aí o portão, o portão saiu. O portão vai parar na casa do vizinho. O vizinho que mora um pouco mais afastado. Aí o vizinho vai, segura o portão. Olha que porra. Segura o portão e fica lá no sapatinho, não fala nada, né? E aí a situação veio para ele, né? Perdida, e dela se apropria total ou parcialmente, deixando de restituir. O cara perdeu o portão, não sabe onde é que está. Ou então você está andando na rua e encontra um celular de alguém, por exemplo, um iPhone, encontra um smartphone qualquer, e aí você não entrega, você procura, você encontra o aparelho, está perdido.
E é importante salientar o seguinte: essa coisa deve estar perdida em um local público ou de acesso ao público. Né? Isso é importante, essa situação. Essa coisa perdida deve estar perdida em um local público ou de acesso ao público. Imaginemos uma situação: um indivíduo, um conhecido seu, perde alguma coisa dentro da casa dele. Tá? Perde alguma coisa dentro da casa dele, aí você vai lá. Aí ele comenta com você que ele perdeu alguma coisa e tal. Aí você vai e encontra aquele objeto que está perdido, não fala nada e fica com ele para você. Está dentro da casa dele, local privado. Nesse caso você vai responder por furto. Ah, mas eu encontrei alguma coisa que estava perdida. Sim, mas essa coisa deve estar perdida, esse objeto, essa res de perdita, deve estar perdido em um local público ou de acesso ao público. Não pode ser em um local privado assim. Tá ok, senhores? Então, isso é importante, essa consideração. Então, a res de perdita, a coisa perdida, não pode vir a ser objeto do crime de furto, mas sim do 169, parágrafo único, inciso 2. Então, vejam só, senhores, a questão do cabelo humano. A questão do cabelo humano. O cabelo humano pode vir a ser objeto material do crime de furto, senhores? Isso também é uma questão bastante importante. O cabelo humano pode vir a ser objeto material do crime de furto? E aí a resposta é a seguinte: depende. É isso aí, alguém botou aí depende, né? Bem, sem óculos aqui, o colega botou, nunca pensei nisso, tá? Mas vejam só, depende. Depende por quê? Depende de como aquele cabelo tá. Se o cabelo estiver a pessoa pega o cabelo, corta o cabelo, vai lá e vende numa loja dessas aí, que faz peruca, ou num salão desse de beleza, alguma coisa desse aí, uma situação dessa do gênero. Ele vai lá, pega o cabelo, corta e vai lá e vende. Pronto, aquele cabelo está lá. É um patrimônio daquela pessoa lá que adquiriu aquele cabelo. Se alguém for lá e subtrair aquele cabelo, o cabelo é objeto material do crime de furto. Ok? Agora a situação é a seguinte: o cabelo está na cabeça da pessoa, está lá fixo. Tá? O cabelo, os fâneros, né, em medicina legal você vai aprender isso, que é aquele prolongamento da pele recoberto por queratina, chama fâneros, com F de Fox. Fânero, cabelo, são as unhas também. Você está com o cabelo, a pessoa vai lá, corta o cabelo e pega o cabelo. A pessoa, a mulher, por exemplo, está com o rabo de cavalo, o homem também. Você vai lá, corta o rabo de cavalo e vai para vender. Essa situação, isso caracteriza o crime de furto, senhores? O que você acha? Não. Vejam só, nessa situação prevalece aí que seria lesão. Alguns falam que seria lesão corporal, 129 caput. Outros falam que seria o crime, a contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 da Lei de Contravenção Penal. Então vejam só. Além disso, ainda dentro da questão do objeto material, não saímos dele ainda. Eu pergunto aos senhores e senhoras, a todo mundo aí do periscópio que está assistindo: o objeto material do furto deve possuir valor econômico, senhores? Por exemplo, aquela foto em preto e branco do filho que acabou de falecer, a mãe só tem aquela foto, né? A mãe só tem aquela foto e o filho acabou de falecer e ela deixa a foto lá na estante, tá? E vem um cara e subtrai essa foto, vem uma pessoa e subtrai essa foto. Essa foto em si, ela é objeto material do crime de furto, senhores? Vejam, a doutrina, ela não é pacífica em relação a isso. Alguns doutrinadores sustentam, alguns doutrinadores salientam que, como o crime de furto é um crime cujo bem jurídico é o patrimônio, o objeto material deve ter um valor econômico qualquer. Ele deve ter um valor econômico. Ele não pode ser desprovido de valor econômico, tendo só valor sentimental. O objeto que tem valor sentimental, pura e simplesmente, para uma orientação doutrinária, não é apto a ser objeto material do crime de furto. Então, para essa primeira orientação doutrinária, esse indivíduo que subtrai essa foto em preto e branco do filho da nossa vítima aqui, que acabou de falecer, e ela só tem aquela foto, esse indivíduo não responderia por furto, porque essa foto não poderia ser objeto material do crime de furto em razão da ausência do valor econômico que ela não tem, ela só tem valor sentimental, né? Outros doutrinadores, a maioria, é verdade, a maioria sustenta o oposto.
A maioria da doutrina hoje no Brasil sustenta que o objeto material do furto ele não precisa ter necessariamente só valor patrimonial. O objeto dotado de valor sentimental, né, objeto dotado de valor sentimental, poderia vir a ser objeto material do crime de furto. O professor Bruno Gilaberti, que é da banca de delegado de Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, Bruno Gilaberti, ele tem essa orientação no livro dele, ele tem um livro, Delitos contra o Patrimônio, e ele fala exatamente ele segue a orientação majoritária no sentido de afirmar que o objeto material com valor puramente sentimental é possível de ser furtado. Para ele é possível e para a doutrina majoritária também. Tudo bem? Agora vejam, se o objeto material, eu estou falando de valor sentimental, tá? Valor sentimental é uma coisa. Não confundam isso com a subtração de objeto, de valor ínfimo. Uma coisa é subtrair um objeto material que só tem valor sentimental. A doutrina majoritária admite esse objeto que só tem valor sentimental, tá? A doutrina admite esse objeto que só tem valor sentimental como sendo passível de ser furtado. Ok? Agora, isso não se confunde com objeto material de valor ínfimo. Se o objeto material é de valor ínfimo, aí incide o princípio da insignificância, princípio da bagatela. Nesse caso, quando o objeto material tem valor ínfimo, por exemplo, você subtrai uma caixa de fósforo de alguém. Porra, ninguém é tão pobre que não pode perder um palito de fósforo, cacete. É importante você mencionar. Então esse objeto material não é que tem valor sentimental, tem um valor ínfimo. Aí nesse caso temos que trazer à colação o princípio da insignificância. O princípio da insignificância vai afastar o crime. Vai afastar o crime porque ele afasta a tipicidade material. Vejam, nesse caso o indivíduo ele subtraiu uma caixa de fósforo de alguém. Alguém tinha no seu patrimônio uma caixa de fósforo lá. Essa conduta desse indivíduo que subtraiu essa caixa de fósforo, senhores, ela é formalmente típica. Isso é verdade. Olha, 155, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Essa conduta ela é formalmente típica. Entretanto, quando você vai analisar a tipicidade material, porque a tipicidade penal, segundo a maioria, é um somatório da tipicidade formal mais a tipicidade material. Tipicidade formal mais tipicidade material. Isso resulta na tipicidade penal. Então vejam, quando você analisa a conduta de alguém que praticou um furto, quando você analisa a conduta de alguém que praticou um furto, você analisa, olha, o que ele fez? Ele subtraiu uma caixa de fósforo, por exemplo. Essa conduta ela se subsume ao tipo penal do furto. Ela tem tipicidade formal. Mas você já não pode afirmar que essa conduta tem tipicidade. Você não pode afirmar ainda. É necessário que você analise sob a ótica da tipicidade material. Ou seja, se aquela conduta formalmente típica também é materialmente típica, ou seja, se ela afeta de forma relevante, ou se ela traz um perigo relevante de lesão ao bem jurídico. Eu pergunto aos senhores, quando a subtração que envolve um bem, um objeto material de valor ínfimo, essa subtração ela não atinge de forma relevante o bem jurídico tutelado pelo furto. Qual é o bem jurídico? O patrimônio. Se a sua conduta não atingir de forma relevante o bem jurídico tutelado pelo tipo penal, você vai dizer que ela não tem tipicidade material. Se não tem tipicidade material, ela não tem tipicidade, ela é atípica. Então, se perguntarem para você o que o princípio da insignificância exclui, o porquê do princípio da insignificância afastar o caráter criminoso de uma conduta, você vai afirmar que o princípio da insignificância afasta o caráter criminoso de uma conduta porque ele afasta a tipicidade material daquela conduta. O fato é formalmente típico, mas não é materialmente típico. Formalmente sim, mas materialmente não. Por essa razão a conduta não é típica sob a ótica da tipicidade material. Ok? Então, objeto material de valor ínfimo, princípio da insignificância. Qual é a consequência disso?
afasta a tipicidade material e, por conseguinte, afasta a própria tipicidade. Tá ok? Vejam só, a jurisprudência do STF, ela utiliza alguns parâmetros para se aferir o princípio da insignificância. A jurisprudência do STF fixou alguns parâmetros ali para aferir o princípio da insignificância. Algumas vertentes, são 4 vertentes que o STF utiliza, tá bem? Tá ok? 4 vertentes que a jurisprudência do STF utiliza para fixar, para aferir o princípio da insignificância. Vejam só, o primeiro vetor seria a mínima ofensividade da conduta. O segundo, a ausência de periculosidade social da ação. Terceiro, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. O quarto, inexpressividade da lesão ao bem jurídico. Então vejam só, senhores, a jurisprudência do STF, isso caiu na prova de delegado aqui do Rio de Janeiro em 2012, na primeira fase. Isso é tão pacífico que isso cai em prova objetiva. Caiu exatamente mais ou menos assim. A questão dizia quais eram os vetores utilizados pela jurisprudência atual para aferir o princípio da insignificância. E as respostas estavam lá: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressividade de lesão ao bem jurídico. São 4. Você tem que gravar isso aí, né? Coloca de repente no teu quarto uma situação como essa, se acordar, sempre vê isso, porque é importante você fixar esses parâmetros, porque eles são tão pronunciados pela jurisprudência do STF que isso cai em prova objetiva e você tem que saber, tá ok? Então vejam, para se aferir o princípio da insignificância e consequentemente afastar a tipicidade material e o próprio crime, o STF não olha só o valor do objeto material, tá? O STF não olha só o valor do objeto material. Ele analisou um caso importante sobre um policial militar, uma situação extremamente constrangedora. Policial militar de farda entrou numa lojas americanas, uma situação dessa, fardado, pegou uma caixa de bombom, colocou embaixo do colete e saiu. Uma situação lamentável, absurda. E aí vejam, descobriram a situação, enfim, foi para a delegacia, foi autuado no furto, e no processo a defesa alegou exatamente o quê? Olha, aplicação do princípio da insignificância. O valor do objeto material é insignificante. Vejam, se o único vetor que fosse levado em consideração fosse esse, ou seja, o valor insignificante do objeto material, para aferir o princípio da insignificância, se o único vetor fosse esse, ele seria beneficiado. Só que esse não é o único vetor, esse não é o único parâmetro, esse é um dos parâmetros que são utilizados para aferir o princípio da insignificância, mas não o único. Vejam, ainda existe o quê? Um dos vetores aqui, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. Vejam, senhores, a conduta desse indivíduo foi extremamente reprovável. Extremamente reprovável, né? Indivíduo fardado, entra numa loja de departamento, subtrai uma caixa de bombom. Embora esse objeto material, a caixa de bombom, seja ínfimo em relação, o valor desse objeto material é ínfimo em relação ao patrimônio das lojas americanas, por exemplo, realmente é ínfimo. Só que esse não é o único vetor. Confrontando-se com os outros vetores, não foi possível aplicar a ele o princípio da insignificância. Houve uma outra situação do indivíduo que subtraiu cabos de energia elétrica de uma determinada cidade. E aí subtraiu, queimou e vendeu. Ele conseguiu com aquela venda algo em torno de 150, 160 reais. Só que vejam, com essa situação, com essa conduta, ele deixou o bairro, a cidade inteira sem luz. Olha só, ele vendeu a situação dele, deixou a cidade inteira sem luz. Realmente, os cabos de energia, esse objeto material do furto, em relação ao patrimônio da concessionária, o valor que aqueles cabos representam em relação ao patrimônio da concessionária de energia elétrica é um valor ínfimo. Mas esse, mais uma vez, não é o único vetor que a jurisprudência utiliza para aferir o princípio da insignificância. Nesse caso,
a conduta desse indivíduo foi absolutamente reprovável, porque deixou todo o bairro sem luz. Então, a jurisprudência não admitiu a aplicação do princípio da insignificância também nesse caso. Ok, senhores? Então, em relação ao objeto material, essas são observações importantes que eu acho que você deve ter aí com você. Prosseguindo no crime de furto, vamos falar sobre o sujeito ativo. Pessoal de Fortaleza aí, obrigadão aí pela audiência, hein? Vamos lá, senhores. Pessoal que está entrando agora aí no Periscópio, eu sou Edésio Ramos, sou delegado aqui do Rio de Janeiro. Ok, senhores? Estou aqui hoje pela primeira vez na comunidade Saber Direito, prestigiando aqui essa comunidade, realmente recebendo esse apoio, essa comunidade que viabilizou que a gente pudesse estar aqui hoje com você, transmitindo esses conhecimentos aqui que são importantes. Vim aqui para divulgar também a turma Delta 2016 do curso Portal F3, curso aí coordenado, fundado pelo professor Pedro Barreto. Esse curso vai bombar e eu e mais uma gama de professores estaremos lá para poder passar aqui esses conhecimentos, para que a gente possa bombar em 2016 com essas carreiras de Delta, tanto no Rio de Janeiro como em todo o país. Tá ok, senhores? Vamos lá. Vamos lá. O sujeito ativo do crime de furto. Sujeito ativo do crime de furto. Vamos lá, senhores. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo do crime de furto, salvo aí o proprietário da coisa, obviamente, né? Então vejam, senhores, vamos lá. Uma situação interessante que a gente, vamos lá, diminuindo só um pouquinho aí para a gente, só os corações, mas nem ver aqui. Vamos lá, o pessoal, vamos lá, senhores, a questão do ladrão que furta ladrão, senhores. Nós temos a situação, ladrão furta ladrão, ok? Veja, você tem o marginal que furtou um determinado objeto. Está lá com o objeto tal. Aí um outro marginal furta o objeto desse marginal que havia furtado inicialmente. Como é que fica essa situação do ladrão que furta o ladrão, senhores? Ele comete também furto? Vejam só, o que a doutrina fala sobre isso. Ele comete furto. Ele é sujeito ativo do crime de furto. Então o ladrão que furta ladrão, o primeiro ladrão que furtou, comete o crime de furto? Óbvio que sim, óbvio. Tudo bem, aí ele obteve a posse daquele bem. Um outro ladrão vai e furta dele, um outro marginal furta desse cara. Esse segundo marginal agora que furtou dele também comete o crime de furto? Sim, também comete o crime de furto. Vejam só, senhores, nesse segundo furto do objeto material, a coisa está indo cada vez mais para longe do proprietário. O proprietário fica cada vez mais longe da coisa. Então vejam, esse ladrão que furta ladrão também comete o furto. E o sujeito passivo agora? É o nosso ladrão inicial? Não. O sujeito passivo continua sendo o proprietário da coisa. Tá ok? Essa é a consideração que a gente deve fazer em relação a isso. Vejam lá. E o sujeito passivo, senhores? Sujeito passivo do crime de furto, né? O colega está perguntando aqui, o crime de furto também abrange a detenção. A gente falou isso lá no começo da aula em relação à divergência que existe em relação a isso. E agora vamos falar aqui novamente. Vejam, sujeito passivo, sujeito ativo qualquer pessoa, menos obviamente o proprietário. Sujeito passivo, quem é o sujeito passivo? E aqui temos que ter uma coerência. Lá falamos que o crime de furto protege o patrimônio, protege o proprietário e o possuidor. Vimos que em relação ao detentor existe uma divergência. Se o furto protege a detenção ou não. E aí falamos sobre isso lá. Vimos que majoritariamente se entende que o crime de furto não protege a detenção. Embora existam bons doutrinadores que digam o contrário. Tá? Existam excelentes doutrinadores aí que sustentem o oposto disso. Ok? Então, se adotamos a orientação de que o furto protege a propriedade e a posse, o sujeito passivo será quem? O proprietário e o possuidor, independente de serem pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Tá bom? Vejam só, uma situação importante quando passar para delegado, ou enfim, for trabalhar com uma situação como essa. Não é necessário para a caracterização do crime de furto que se saiba exatamente quem é a vítima, quem é
a vítima do delito. Isso é importante, vejam só. Vou repetir. Para a caracterização do crime de furto, não é necessário que se identifique a vítima. Não é necessário que se saiba exatamente quem é a vítima, quem era possuidor ou proprietário daquele bem. Isso é muito comum. Às vezes você vai estar na delegacia, você vai estar lá no gabinete e tal, aí o policial chega lá. Aí, doutora, a situação é a seguinte, os policiais militares pegaram esse cara e ele estava furtando o bem de alguém. Só que a vítima não está aí. Aí ele vai falar para você, sem vítima não dá para fazer, porque ele não quer fazer porra nenhuma. Aí ele vai para você, então, sem vítima não dá para fazer, doutor. Sem vítima, a vítima não está aí, como é que a gente vai prender o cara sem vítima? Vejam só, isso é extremamente comum você ouvir, né? E aí o 155 fala em subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Senhores, para a caracterização do furto, só basta que você identifique que a coisa é alheia. Não é necessário você identificar efetivamente quem é o proprietário da coisa. Então é perfeitamente possível você lavrar uma prisão, lavrar um auto de prisão em flagrante, instaurar um inquérito contra alguém, né, porque furtou algum objeto, ainda que você não identifique a vítima. Mas basta que você consiga saber que aquela coisa que está na posse daquela pessoa é de outrem e não dele. Tudo bem? Ou seja, que a coisa é alheia. Isso é extremamente importante, tá? Então vejam, o verbo, vamos continuar aí, senhores. Vamos lá. Um abraço a todos. Vamos lá, senhores. Está se empolgando aqui, começa a falar, mas é muito legal, é muito prazeroso estar aqui com os senhores hoje. Professora Cláudia Barros, todos os senhores aí. Ontem a professora iniciou essa jornada aqui dos periscópios aí do projeto Delta 2016. E aí ao longo da semana, né, são aproximadamente 20 encontros aqui, talvez, que os professores aqui amanhã e depois da manhã, nos dias seguintes, também farão com os senhores, passando aqui os conhecimentos, introduzindo o assunto jurídico com vocês, para que a gente possa fazer essa simbiose, essa análise aqui jurídica, que é extremamente importante. E as pessoas comentam, os professores comentam que o periscópio realmente é viciante e você percebe essa química, essas mensagens, os corações realmente contagiam, que a gente não consegue parar. Vamos lá, senhores, vamos continuar. Então vejam, o verbo previsto no artigo 155 é subtrair. Subtrair. O que é subtrair, senhores? Ou seja, retira o bem da vítima. Retira o bem da vítima. É isso. Só que vejam bem, além desse verbo subtrair, né, o verbo subtrair abarca retirar o bem da vítima. Isso é óbvio. Mas além disso, o verbo subtrair também abarca aquelas situações em que o sujeito ativo recebe o bem numa posse vigiada, ele recebe a posse do bem, e essa posse é vigiada por outrem, ele recebe esse objeto e vai e decide por levar o bem consigo. Explico o que eu quero dizer. Vejam só, o furto, né, eu acabei de falar aqui que ele abarca, o verbo subtrair abarca a retirada do bem. Isso aí você não vai ter dúvida nenhuma em relação a isso. Mas em relação à transmissão do bem para o sujeito ativo, essa entrega do bem para o sujeito ativo pela vítima, a vítima entrega o bem para o sujeito ativo, mas fica, ou seja, o sujeito ativo passa a ter a posse do bem, mas a vítima vigia essa posse. Só que a vítima, em algum momento, dá uma bobeira e o sujeito ativo vai subtrair o bem. Vejam só, senhores, vamos explicar essa situação. Imaginemos que você vá a uma biblioteca pública, por exemplo, uma biblioteca particular, e decide pegar um livro. Tá ok? Decide pegar um livro. Aí você pega o livro para ler ali. A pessoa fala para você, olha, você não pode levar esse livro embora não. Aí você pega o livro para ler ali. Tá ok? Pronto, aí você está lendo o livro lá. Veja, você recebeu a posse do bem. O bem espontaneamente, ele foi espontaneamente entregue a você.
Mas essa posse é o que, senhores? É vigiada. Essa posse é vigiada. Aí você pega, a pessoa foi tomar água, você pega e sai com o livro. Veja, o bem foi espontaneamente entregue, mas ele indevidamente retirou o bem da esfera de vigilância da vítima. E aí consumou o crime de furto. Vejam só, neste particular, o crime de furto, ele se confunde muito com o de apropriação indébita. Veja o crime do artigo 168 aí, eu vou ler aqui para você. Apropriação indébita. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção. Isso aqui, senhores, vejam só, envolve a questão da posse ser vigiada ou da posse ser desvigiada. Acabei de falar aqui para você que se a posse for vigiada, um bem entregue a você, tá? O bem foi espontaneamente entregue a você. Mas se aquele bem entregue e a pessoa que entregou vigia aquela posse sua, não é que ele vai ficar em cima de você, senhores, mas a posse está ali com você e a posse está sendo vigiada, como o exemplo da biblioteca. Se você pega e vai embora com esse livro, você responde pelo crime de furto. Agora vamos imaginar a seguinte situação. Nessa mesma biblioteca, tá? Você vai, pega o livro, e a pessoa fala, eu quero levar esse livro para casa. Aí você fala, eu quero levar o livro para casa e tal. Você fala, você pode ficar 7 dias com o livro, ou 5 dias com o livro, dá um prazo, assinala um prazo para você ficar com o livro. Aí você fica com o livro, leva o livro para casa, pronto. O bem foi entregue a você. O bem foi entregue a você. A posse não é mais vigiada. A posse é desvigiada nesse caso agora. Você leva o livro, aí depois lá com 2, 3 dias você decide por ficar com o livro com você. Nesse momento você vai cometer o crime do artigo 168, ou seja, a apropriação indébita. Então percebe a situação da posse vigiada, da posse desvigiada? Imaginemos que uma mulher vai comprar um livro, vai comprar um vestido, por exemplo. Ela entra, ela vai lá, escolhe as roupas e tal, aí escolhe uns 3 ou 4 vestidos, e aí entra no provador. Aí a vendedora entrega para ela os vestidos, ela entra no provador. Ela vai, experimenta lá alguns vestidos e tal. Vejam, ela tem a posse, mas é uma posse vigiada do bem. Ela experimenta alguns vestidos e tal, e um deles ela fica com ele e coloca a roupa dela por cima. Tudo bem? E aí vai embora. E aí, senhores, vejam, o bem foi entregue para ela espontaneamente, tudo bem? Pela vendedora da loja, uma posse vigiada, e ela leva o bem consigo. Comete o crime de furto, tá ok? Então essa questão da posse vigiada e posse desvigiada é importante aí que você tenha esse conhecimento para que possa eventualmente se safar em alguma questão de prova que cobre efetivamente essa questão. Vamos lá. O crime de furto, então vamos prosseguir aqui, vamos caminhar. No crime de furto, né, além do dolo de subtrair, há ainda um elemento subjetivo especial. No crime de furto, então, além do dolo de subtrair, existe um elemento subjetivo especial. Sem ele, o crime de furto não se caracteriza. Qual é esse elemento especial, senhores? É a intenção de ter a coisa para si ou para outrem. Ou seja, é a intenção de assenhoramento da coisa. O crime de furto exige isso. É o chamado animus rem sibi habendi. Porra, isso tem no furto, não tem jeito. Se isso não existir, se houver uma subtração, que tem dolo de subtrair, mas se não existir essa intenção de assenhoramento da coisa, ou seja, o animus rem sibi habendi, não haverá o crime de furto. Então esse elemento subjetivo especial é caracterizante do crime de furto. Animus, normal, rem, R-E-M, sibi, S-I-B-I, habendi, H-A-B-E-N-D-I. Animus rem sibi habendi. Quando você vir isso, essa expressão significa intenção de assenhoramento da coisa. Essa intenção é exigida como elemento subjetivo especial do crime de furto, que sem ela o crime de furto não vai existir. Então vejam só, vamos continuar.
é dispensável a intenção de lucro do agente para a caracterização do crime de furto. Então ele tem o dolo de subtrair. Além disso, existe o elemento subjetivo especial, que é a intenção de assenhoramento da coisa. É desnecessário, é despiciando o quê? A intenção de lucro. Pode ter, pode não ter, não interessa. Isso aí não interessa para a configuração do crime de furto. Tá ok? Isso é totalmente desnecessário. Então vejam, senhores. O credor, olha, vamos figurar uma situação aqui. O credor tem um devedor, credor e devedor, aquela relação jurídica que você aprende lá em direito obrigacional, direito das obrigações, no direito civil. Você tem credor e devedor. O devedor está devendo ao credor. Está devendo lá uma dívida qualquer. O credor vai lá, isso é comum a dessa. O credor vai, o cara não paga, o credor vai lá e pega a televisão do cara. Vai lá e subtrai a televisão do cara. E aí, senhores, é furto? Veja, ele teve o dolo de subtrair. Mas por que não vai ser furto? Porque embora exista o dolo de subtrair, não existe nesse caso concreto o animus reinsibe habendi. Qual é o animus reinsibe habendi, senhores? A intenção de assenhoramento da coisa. Ele não tem isso. A intenção dele é o quê? É de fazer justiça pelas próprias mãos. Nesse caso, ficará configurado o crime do artigo 345, que é exercício arbitrário das próprias razões, mas não o crime de furto, em razão da ausência desse elemento subjetivo especial, que é o denominado animus reinsibe habendi. Ok? Vejam só, vamos prosseguir aí. Em razão do animus reinsibe habendi, o colega está falando aqui, é muito detalhe em direito penal. É verdade, senhores, mas com calma, com vagar, não adianta desesperar, né? Com calma, com tranquilidade, com foco e principalmente, senhores, com persistência. Com persistência, você tem que mirar um objetivo. E aí você vai atrás desse objetivo, devagar. Entendeu, senhores? Devagar. Você não vai, se você entrar numa de em um mês querer aprender tudo, você quebra, né? Você vai se estressar, você vai entrar numa espiral de que não está entendendo nada. Então, assim, calma, que as coisas acontecem, de verdade. O colega está perguntando, 3 anos está bom? É mais ou menos a média. É mais ou menos a média que você demora aí para passar num concurso top, num concurso de carreira de Estado, né? Realmente mais ou menos esse tempo que você vai demorar para conseguir a sua aprovação. Mas assim, senhores, é um caminho difícil, é um caminho que muitas vezes você fica isolado, né? As pessoas, os seus amigos, às vezes, os seus familiares não vão entender você. Às vezes você vai estudar, né? Às vezes você vai estudar, aí você vai se trancar no quarto, tua mãe ou tua mulher, vai lá comprar um azeite, vai lá sair para... Que porra é essa? Você não pode deixar isso acontecer. Mas sabe por que isso acontece? É porque você ainda não está se respeitando. É importante você saber. No momento que você levar essa situação, essa condição de estudante a sério, no momento que você levar isso a sério, a sua família vai passar a respeitar você. Eles vão entender que haja o que acontecer, que o mundo vai cair lá fora e você não vai sair do seu quarto, não vai sair onde você está. Eles vão parar de te chamar. Eles vão parar de te interromper. Eles vão olhar para você e falar, não, ele está estudando ali e tal. Eles não vão te chamar. Mas primeiro você tem que se respeitar, né? Quando você levar isso a sério, eles vão ver que isso é sério. Às vezes, eles não fazem isso por mal. Eles fazem porque, de repente, não estão acostumados, não estão nessa vibe, né? Não passaram por isso. Só entende quem está estudando, senhores, quem estudou, quem estuda. As pessoas que não têm essa concepção, eles pensam diferente, né? Para você, porra, esse cara está ficando esquisito. O cara não fala mais com a gente, o cara não sai mais. É essa situação, entendeu? Mas depois que você passa, aí todo mundo vem de novo para você, aquela coisa toda, né? E aí tudo isso passa, mas no primeiro momento as pessoas têm que, o estudo é muito isolado, o estudo é um pouco solitário, as pessoas não veem você estudando, né? Você não tem que tirar foto, postar uma foto com o livro, você é dessa fiada, essa porra. Ficar em casa estudando, as pessoas normalmente não veem isso, elas veem o resultado final.
quer a sua aprovação, né? Isso elas veem. Ai, meu Deus, o que você fez? Que livro você leu? Deixa eu ficar perto de você. A porra toda que eles vêm falar, né? Mas eles não sabem dos anos de estudo que você teve que se submeter, as coisas todas que você passou, as reprovações que você teve que suportar. Isso é difícil, isso é muito difícil. Você reprovar e continuar, senhores, a capacidade de resiliência que você tem que ter, ou seja, de absorver as derrotas, você tem que ser muito resiliente, senhores, muito, 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 para que você não venha desistir pelo meio do caminho. Os amigos meus que estudavam comigo, que desistiram, ficaram por aí, entendeu? Então, assim, espero de verdade que você não engrosse essa lista aí de pessoas que desistem, de pessoas que, concurso é tudo fraude, aí o cara não consegue passar e ele não tem força para continuar, e aí ele começa a pôr a culpa em alguém, porque a culpa é sempre de alguém que não sua. A questão da vitimização. Não, a culpa é do cara lá que fraudou, a culpa é do... Tira, a culpa é só sua, filho. A culpa é só nossa. Deu certo, a culpa é sua, deu errado, a culpa é sua, e pronto. Então, assim, vamos fazer dar certo. E a gente aqui do Portal F3, do Carreiras, de Delegado, de Delta de 2016, a gente está aqui focado na questão da tua aprovação. De verdade, senhores, eu passei por isso aí. Tá? Eu passei de verdade, né, uma história difícil. Coloca meu nome aí no Google, Edésio Ramos, que você vai ver um pouco da minha história aí, que eu já divulguei isso aí na Folha Dirigida. Então você vai ver o que a gente passou, né? Conta um pouco aí da nossa trajetória, e você vai perceber que estou falando para você aqui não é de conversa fiada, não é de história, não é nada disso, é de que eu passei efetivamente por isso, e é importante a gente transmitir para você ver que dá para chegar. Assim, se eu conseguir chegar aqui, você também não tem dúvidas nenhuma de que consegue. Ok, senhores? É difícil, é foda, mas dá, tá? Então vamos lá, vamos continuar aí essa situação, tá? Senhores, só a questão do pessoal que chegou agora aí, Facebook, a fanpage, Edésio Ramos, Edésio com Z, tá bom? Instagram também é Edésio Ramos e Periscope é Edésio Ramos. Adiciona a gente lá, passa a seguir a gente, que a gente está aqui, mas de coração aí perto de todos vocês. Vamos lá, senhores, então vamos continuar. Em razão do ânimos reincibe habente, né? Em razão do ânimos reincibe habente, o Código Penal ele não pune o furto de uso. Tá? Então, em razão do ânimos reincibe habente, que é a intenção de assenhoramento da coisa, o Código Penal ele não pune o furto de uso. O que é o furto de uso, senhores? O sujeito pega, subtrai o bem para usar e depois devolve. Isso, o furto de uso não é punido, não. Porque no furto de uso, embora exista a subtração pelo sujeito ativo, ele não tem exatamente o ânimo reincibidente, que é a intenção de assenhoramento. Ele vai usar e depois vai devolver. Isso, então é. Mas vejam só, senhores, vejam só. O uso tem que ser momentâneo. O bem que foi subtraído tem que ser infungível. Então o uso tem que ser momentâneo, o bem que foi subtraído tem que ser infungível, tá? Então uso momentâneo, bem infungível, e a restituição da coisa tem que ser nas mesmas condições em que ela foi subtraída. Então bem infungível, uso momentâneo. Não dá para você subtrair para usar e ficar 2 meses com a porra. Não tem condição isso. É que uso momentâneo é furto e acabou. O uso tem que ser momentâneo, rápido, fugaz, bem infungível. Você pega, vou subtrair o dinheiro do cara, gasto e depois devolvo depois devolvo o dinheiro. Senhores, você vai devolver o valor. Você vai devolver o valor. Aquele valor você devolve. Mas você não devolve o mesmo dinheiro. Não vai devolver o mesmo dinheiro. Então, nesse caso, o bem, o dinheiro, é bem fungível por excelência. Lembra aquele conceito do Código Civil de bem fungível? Bem fungível é aquele que você pega o bem e não devolve o mesmo bem, senhores. Né? Não devolve o mesmo bem, devolve a espécie, a quantidade, mas o bem em si você não devolve. Você gasta o dinheiro e põe outro. Então, peraí, professor, se eu pegar então uma quantia, né, fui lá na casa de um amigo meu, vi uma quantia lá, peguei,
né? Subtrair a quantia, gastei, aí à noite, de manhã, à noite eu recebi um dinheiro do cara que estava vendo, fui lá e devolvi. Então é furto de uso, né? Não, porque o bem é fungível, é dinheiro. Você devolveu o mesmo valor, você não devolveu o mesmo dinheiro que você pegou. Tá bom, senhores? Então, nesse caso, furtou, teve furto, porque houve a redução patrimonial do cara. Você pegou aquele dinheiro lá que você pegou e gastou. Quando você devolveu o valor, mas não devolveu o mesmo dinheiro. Então, nesse caso, o furto, os requisitos do furto de uso, você não preencheu. Qual é o primeiro requisito lá? Bem infungível. Nesse caso, como o bem é fungível, você não tem como devolver, você não tem como se beneficiar da alegação de furto de uso. Tudo bem? Vejam só, mas nessa situação, você pega o dinheiro, gasta, consumou o furto. Quando você gastou, consumou o furto, acabou. Quando você devolve, você não vai se beneficiar pelo furto de uso, como a gente já falou, mas pode se beneficiar pelo artigo 16, que é o arrependimento posterior. Não é arrependimento eficaz, é arrependimento posterior, artigo 16 do Código Penal. Então, a devolução do dinheiro não vai configurar o furto de uso, mas configura o arrependimento posterior do artigo 16, que não vai eliminar o crime de furto praticado por você, mas vai reduzir a pena aí aplicada ao furto nesse caso. Tá ok? Então, é essa a situação. Vejam só, então, quais são os requisitos? Bem infungível, tá? Uso momentâneo, e o bem deve ser devolvido nas mesmas condições em que ele foi subtraído, do mesmo jeito, né? Porque é comum, às vezes, a empregada doméstica, às vezes vai lá, pega, já caiu numa questão de prova, pega para delegado de polícia. A funcionária lá da casa, aquela colaboradora lá da casa, pega uma joia da mulher, da patroa, e vai para o pagode. Canalha essa porra da questão, ela não pôde ir para o teatro municipal, uma parada, mas foi para o pagode. A questão dizia, mas eu para o samba, uma parada dessa assim, né? E ela foi lá, sambou pra cacete, papai, e o fecho do cordão arrebentou, e ela perdeu o cordão. Senhores, quando ela perdeu o cordão, a doutrina majoritária entende que nesse momento se operou a redução patrimonial da vítima. Nesse caso, então, consumou o crime de furto. Vejam, ela pegou o cordão para usar e tinha intenção de devolver. Se ela pega lá e devolve o cordão, furto de uso, não tem crime nenhum, apenas um ilícito civil. Apenas um ilícito civil, ilícito penal não. Mas quando o cordão arrebenta e ela cai, e o cordão cai e some, nesse caso, nesse momento se opera a redução patrimonial e consuma o crime de furto. E ela vai responder pelo crime de furto. Tá ok? Então é importante essa situação. Tá? Vejam só. Alguém botou, mas e o carro? Né? O carro, não sei o que, tá? Vamos falar então do carro. Olha só, o meu periscope é Edésio Ramos. Edésio com Z. Tá bem? Edésio Ramos. Pode seguir a gente lá, periscope Edésio Ramos. Fanpage também Edésio Ramos, projetos lá de coach, projetos de aulas e tudo mais. E o portal F3, que é o curso aí que está patrocinando essa questão desses periscopes da carreira Delta 2016. Tudo lá pra gente, tá ok, senhores? Vejam, vamos continuar então. A maioria então, veja a questão do furto do carro, né? Como acabei esquecendo, mas lembrei agora. A questão do furto do veículo, né? A questão do furto do veículo. O periscope é Edésio Ramos, Edésio com Z, né? Edésio Ramos é o periscope. Então vejam, a questão do furto do veículo. Furto do veículo. O veículo está estacionado lá, o cara furta, pega, subtrai, vai passear, depois volta. Senhores, uso momentâneo, sem ânimos reincipiamente, devolve o carro nas condições em que se encontrou, e aí? A maioria, nesse caso, fala, ó, o carro é bem infungível, devolve o mesmo carro, furto, furto de uso. Ou seja, não é tipificado no Código Penal. Um mero ilícito civil. Muitos doutrinadores sustentam isso. Outros doutrinadores, tá? Como por exemplo o professor Bruno Gilabert,
banca de delegado do Rio de Janeiro, sustenta o oposto. Não só ele, outros doutrinadores também sustentam isso que eu vou falar agora aqui. Fala, olha, o furto de uso do carro caracteriza sim o crime de furto. Caracteriza o crime de furto. Em relação à gasolina. A gasolina é um bem fungível. A gasolina é um bem fungível. Então o carro está com gasolina, você pega, vai andar com o carro, anda com o carro, vai, uso momentâneo, vai, devolve o carro, devolveu o carro, mas a gasolina, ainda que você coloque gasolina no posto, devolva o carro onde você o pegou, ainda que você faça isso, a gasolina não é a mesma gasolina que você andou com o carro. Então, nesse caso, em relação à gasolina, houve o delito de furto. E vou te contar, agora com o preço que a gasolina está, meu irmão, puta que pariu, é até uma tese absolutamente defensável, né? Você sustentar essa situação do crime de furto da gasolina, tá ok? Então, porque a gasolina é bem fungível. Senhores, espero que esteja compreendendo em relação aos senhores. Em relação ao carro, alguns doutrinadores, né, a maioria vai falar que é furto de uso. Outros entendem que em relação à gasolina que foi gasta, que houve lá a diminuição da gasolina, isso, como a gasolina é um bem fungível, ainda que você coloque mais gasolina lá no tanque e devolva o carro, em relação a essa gasolina, se operou o quê? O furto, tá ok? Então espero que os senhores aí tenham compreendido essa situação que a gente tentou passar para você aqui agora. Vamos lá. Vejam só, vamos fazer vamos exemplificar algumas situações onde não há o ânimos reincipiamente. Onde não há o ânimos reincipiamente, ou seja, não há a intenção de assenhoramento da coisa. Logo não haverá o crime de furto. Por exemplo, a subtração de um bem para provar a falha no sistema de segurança, né? A doutrina coloca um exemplo como esse, por exemplo, subtrair um bem para provar a falha no sistema de segurança. Não tem o ânimos reincipiamente. A empregada, por exemplo, a empregada lá doméstica que leva um bem do patrão para consertar e depois devolve. Não tem ânimos reincipiamente aí, tá ok? A questão do furto famélico, senhores, tá? A questão do furto famélico. Furto famélico. Importante aí também um instituto que a doutrina menciona. Você tem que saber em relação a isso. Ocorre quando uma pessoa necessitada de alimentos de forma imediata e para garantir a própria subsistência dela, ela vem a subtrair. Tá? Então só, senhores, o furto famélico, ele exige que a pessoa pratique, a pessoa miserável, ele pratique o furto para suprir uma necessidade imediata dela se alimentar. Eu estou com uma situação difícil, eu acho que a minha comida acaba depois da manhã, meu suprimento de comida acaba depois da manhã, então já vou furtar já para garantir. Não, aí não tem furto famélico nenhum. Furto famélico, ele surge para suprir uma necessidade imediata de alimento, onde você tem um risco real e direto de perecer em razão da ausência do alimento. Aí nesse caso, há um risco direto, imediato, de lesão à sua integridade física em razão da ausência do alimento. Nesse caso, se admite aí a utilização do furto famélico. O furto famélico, senhores, ele vai excluir a ilicitude do comportamento. É uma situação de estado de necessidade. Lembra, um pouquinho antes a gente falou do princípio da insignificância. O princípio da insignificância exclui o crime em razão da ausência de tipicidade material. Ou seja, não tem crime em razão da ausência de tipicidade. O furto famélico não tem crime em razão da ausência de ilicitude. Então veja, é importante você, quando estudar, a situação, isso não configura um crime. Mas por que não configura um crime? Pode ser porque o fato é atípico, pode ser porque o fato não é ilícito, ou pode ser porque o fato não é culpável. Não basta, para concursos mais elaborados, você afirmar, isso não é crime. Você tem que explicar.
O princípio da insignificância, por exemplo, exclui o crime porque o fato não é típico sob a ótica da tipicidade material. Tem que explicar isso. O furto famélico exclui o crime porque o fato não é crime sob a ótica do estado de necessidade. Ou seja, há uma situação de exclusão da ilicitude, que é o estado de necessidade. Tá? Então, essa situação em relação ao furto famélico. Tá ok? 10 quilos de picanha pode ser famélico? Aí é foda. Aí, meu irmão, porra, 10 quilos não dá. Um pão famélico. Passou manteiga, já não é mais famélico. Mais ou menos por aí. Porra, 10 quilos de picanha não dá. Vamos lá. Furto por arrebatamento. Furto por arrebatamento. Né? Vejam só, senhores, existe divergência em relação a isso. A questão do arrebatamento. Ok? Furto por arrebatamento. A violência na subtração, ela recai sobre a coisa. No arrebatamento em si, a violência na subtração, ela recai sobre a coisa e não sobre a pessoa. O arrebatamento típico é esse. Vejam, se o sujeito vai de encontro à vítima, empurra a vítima e ela cai, e ele subtrai o cordão ou o relógio, isso é roubo, não tenha dúvida disso. Mas o arrebatamento típico, por exemplo, a vítima está falando ao celular, ele vai, pega o celular e sai correndo. É comum isso. Eu trabalho aqui no Rio de Janeiro, delegacia do Leblon, e dia de praia, dia de calor e tal, isso é muito comum. As pessoas às vezes caminhando na praia e tal, ciclovia, ele vai lá correndo, pisa o celular e sai correndo. Ou então vejam, puxa o cordão e sai correndo. Vejam, senhores, mas ele usou uma violência, professor. Ele usou uma violência. É verdade, mas essa violência que ele utilizou não é uma violência empregada para subjugar a vítima para que ele possa vir a subtrair os seus pertences. Isso é importante. Ele usa violência, mas não é uma violência necessária para subjugar a vítima. E sim para ele conseguir o quê? Puxar o bem, subtrair o bem e ir embora. Nesse caso, então, sob essa ótica, o arrebatamento vai configurar o crime de furto. Então, veja, o cara vem, puxa o cordão com violência e sai correndo. A violência não foi utilizada, isso é importante você delimitar. A violência não é utilizada, nesse caso, para subjugar a vítima, para que ele venha subtrair o bem. Se a violência não é utilizada para isso, você não tem que falar em crime de roubo, e sim o crime de furto. Isso é muito importante que você compreenda, ok? Vamos lá. A questão da consumação e da consumação e tentativa do crime de furto. Né? O crime de furto é um crime material. O crime de furto é um crime material. O professor Shoa acabou de entrar aí. Fala aí, o Shoa camarada, a gente já trabalhou junto na Tijuca. Vamos junto, irmão. Vejam só, esse é camarada, hein? O Shoa sabe tudo de direito administrativo aí. Vamos lá. Um dia a gente chega lá ainda, hein, meu amigo? Vamos então, vamos que vamos. A questão da consumação, senhores. O crime de furto. Cara, estamos 1h20 aqui nesse periscope aí. Mas tá bom, tá gostoso. O crime de furto é um crime material. Ou seja, a lei prevê conduta, prevê o resultado. O resultado tem que acontecer para o crime se consumar. O crime material é isso. Diferente do crime formal. O crime formal, a lei prevê conduta e o resultado não precisa ocorrer para que a consumação exista, para que a consumação se implemente. Então vamos lá. Existem, né, a doutrina clássica sempre sustentou que o crime de furto ele vai se consumar, ele se consumaria no momento em que o sujeito ativo obtivesse a posse pacífica e mansa da coisa. Doutrina clássica e uma doutrina mais defensiva vai sustentar exatamente isso. Olha, o crime de furto vai se consumar quando o sujeito ativo obtiver a posse mansa e pacífica da coisa. Entretanto, a doutrina hoje majoritária, a jurisprudência do STF e STJ vem adotando aí a teoria da amócio em relação à consumação do delito de furto. E o de roubo também, né? De acordo com essa doutrina e de acordo com essa orientação jurisprudencial hoje dominante, que você pode inclusive pôr numa prova objetiva em
relação ao momento consumativo do crime de furto, você vai dizer que o momento consumativo do crime de furto ocorre quando a gente obtém a posse da coisa, ainda que por breves instantes. Então a gente despojou a vítima da posse e se emitiu na posse da coisa, ainda que por breves instantes, e depois em seguida ele venha a ser preso. Inversão da posse, o colega botou aqui, exatamente. Quando ele inverte a posse e passa a ter a posse para si, independente dessa posse ser mansa e pacífica, independente dessa posse vir a ser mansa e pacífica, ele consuma o crime de furto. Ok? Então quando ele se emite na posse, ou seja, inverte a posse ainda que por breves instantes, ele consuma o crime de furto. Tá ok? Isso é importante, né? A jurisprudência hoje vem nesse segmento, mas é importante você entender que, senhores, se o objeto se destruir, se o objeto material se perder, né, se o objeto material se perder, ou se o objeto material destruir, o sujeito se emitiu na posse, destrói o bem, ou o bem se perde, joga fora, por exemplo, o aparelho celular, o crime consuma, independente da teoria que você adote. Tá? Independente da teoria que você adotar, se você adotar a teoria da posse mansa e pacífica, se você adotar a teoria da inversão da posse, enfim, independente dessa teoria que você encampar, se o sujeito ativo do crime destrói o bem ou desaparece com o bem, o crime de furto está consumado. Tá ok? Então, vamos continuar aí. Vou falar da questão do furto noturno, senhores. Vejam só, senhores, o nosso periscopo é Edésio Ramos, Edésio com Z, tá ok? Vamos lá, adiciona a gente. Instagram também é Edésio Ramos e fanpage também é Edésio Ramos, tá bem? Tudo com Z, tudo aí pra gente, você ficar acompanhando a gente, para que a gente possa postar lá e você acompanhar, que a gente possa tentar auxiliar a vocês o máximo que pudermos em relação a essa sua trajetória aí de estudos. Vamos lá, senhores, a questão do furto noturno, que é uma causa de aumento de pena. Você botou aí o furto famélico, não sei, se passou aqui, eu estava bebendo água para a questão do furto famélico, exclui a culpabilidade, eu ouvi mais ou menos isso aí. Não é, furto famélico aí exclui a ilicitude, tá, senhores? Exclui a ilicitude do comportamento, é estado de necessidade, ok? É estado de necessidade. Então, é isso, vamos falar aí do parágrafo primeiro do crime de furto, questão do furto noturno. É importante você salientar, é importante você entender que esse furto noturno, vejam, não é furto durante o repouso noturno, senhores. Não é furto durante o repouso noturno, é furto, perdão, senhores. A pena é aumentada de 1/3, o crime é praticado durante o repouso noturno. Então, durante o repouso noturno, vamos lá, é para acertar isso aí. Então vejam, a causa de aumento de pena do parágrafo 1º do 155, né, vai aumentar a pena do crime de furto, essa é a natureza jurídica do parágrafo 1º, uma causa de aumento de pena não é qualificadora, isso é um furto majorado, quando o furto é praticado durante o repouso noturno, não é furto durante a noite, é diferente. Por exemplo, está no Rio de Janeiro, está em Ipanema, 9 horas da noite, e você está, é à noite. Aí o indivíduo furtou à noite, 9 horas da noite, 21 horas, é noite. Ah, então ele está no furto noturno. Não é porra nenhuma disso. É durante o repouso noturno. É diferente. Então, prova objetiva gosta muito de fazer essa pegadinha. O furto noturno é causa de aumento de pena no furto. Não. É furto durante o repouso noturno, não é necessariamente durante a noite. Esse conceito de repouso noturno, ele varia aí de acordo com a localidade, né, senhores? Varia de acordo com a localidade. Se é campo, cidade, o repouso noturno acontece em momentos diferentes. Vejam só, o colega está falando aí, pena que não conseguiu entrar desde o início, mas não tem problema, vai ficar aí 24 horas, a gente vai poder conseguir assistir em outros momentos, enfim. E aí vejam, senhores, a questão da casa habitada e da casa desabitada. Vejam só, qual é a razão de ser dessa causa de aumento, senhores? Qual é a razão de ser dessa causa de aumento? Vamos lá, vamos diminuir um pouquinho só aí para a gente deixar só os corações, senhores, só os corações, eu também não consigo ver aqui. Vejam só, qual é a razão de ser dessa causa de aumento de pena? Vejam, qual é a razão de ser dessa causa de aumento de pena?
A razão de ser é a seguinte: durante o repouso noturno, a vigilância sobre o bem, ela fica diminuída. A doutrina menciona isso. Olha, durante o repouso noturno, a vigilância sobre o bem reduz. Isso, como a vigilância sobre o bem, a vigilância que a coletividade, que a sociedade exerce sobre os bens, ela fica reduzida. E o sujeito se aproveita disso e vai subtrair. Por essa razão, o legislador majorou a pena desse cara. Muito bem. E aí vejam, São Paulo não tem repouso noturno, deve ser, deve ser, vamos lá. E aí, vejam só, a casa desabitada, senhores, né? Repouso noturno e casa desabitada. A doutrina, a melhor doutrina é isso, faz essa observação. A casa está desabitada, o sujeito entra lá durante o repouso noturno da coletividade. Incide essa causa de aumento de pena, senhores? A doutrina diverge em relação a isso. Alguns doutrinadores falam assim, o César Roberto Bittencourt, por exemplo, ele vai falar, olha, a razão de ser da causa de aumento de pena é que durante o repouso noturno ocorre a diminuição da vigilância sobre o bem. Mas se a casa estiver desabitada, não há diminuição da vigilância, ele fala, porque não tem ninguém lá. Se o galpão, se a empresa estiver desabitada, não tem ninguém lá. Se não tem ninguém lá naquela casa desabitada, a vigilância sobre o bem não está diminuída. Então não tem razão de ser de incidir essa causa de aumento de pena. É uma orientação de um doutrinador de escola aí de ponta, César Roberto Bittencourt. Mas vejam, senhores, não é o que prevalece em relação a isso. Não é o que a jurisprudência, inclusive, encampa, o que a jurisprudência adota. Vejam só, durante o repouso noturno, há uma diminuição da vigilância sobre o bem. E essa vigilância, ela é coletiva. Ela não é só do proprietário do bem, mas sim da coletividade como um todo. A coletividade em si, a vigilância que ela exerce, diminui com o repouso noturno. Então essa vigilância não é só do dono, do proprietário do bem. Se fosse só dele, realmente a casa desabitada, não haveria diminuição da vigilância e por essa razão não incidiria a causa de aumento de pena. Mas não é só, o que prevalece na jurisprudência e na doutrina, é que essa vigilância não é exercida só pelo proprietário do bem, mas sim é exercida essa vigilância sobre toda, essa vigilância é exercida por toda a coletividade. E durante o repouso noturno, a coletividade está com a atenção diminuída. Em razão disso, não vai incidir, em razão disso, incide essa causa de aumento de pena, ainda que a casa esteja desabitada. Isso é a orientação que você vai pôr aí, é a orientação majoritária em relação a esse tópico. Tá ok? Vamos lá. Se o sujeito, vejam só, em nenhuma hipótese, a causa de aumento de pena, furto durante o repouso noturno, poderá ser aplicado durante o dia, senhores. Em nenhuma hipótese. Então, vejam só, o cara é vigia noturno. Tá? Aí ele dorme. Ele trabalha a noite toda e dorme durante o dia. Foda-se para ele. Porque você não vai poder utilizar essa regra do repouso durante o dia. Não, mas ele tá com a atenção diminuída, sim, mas a coletividade como um todo, está acordada, né? A atenção não está diminuída, então não dá para você utilizar uma situação específica desse camarada para justificar a causa de aumento de pena. Ok, senhores? Desculpe pelo palavrão aí, foi mal. E vamos continuar. Essa causa de aumento de pena, vejam só, pouco importa se o furto é realizado intramuros ou extramuros. Pouco importa se o furto é intramuros ou extramuros. Por exemplo, o cara para o carrinho dele lá na calçada da casa dele. Tá? Não está dentro da casa. Tá? Dentro, na calçada, na rua. Aí o cara à noite, de madrugada, vai lá e subtrai o carro. A esse furto você vai incidir aí a causa de aumento de pena. Tá?
Então, tanto faz se o objeto material está intramuros ou extramuros, tá ok? Tanto faz. É importante aí. Vamos lá, uma outra observação. Não se aplica o parágrafo primeiro, senhores. Isso é muito comum em prova objetiva. Não se aplica o parágrafo primeiro às qualificadoras do parágrafo 4º do artigo 155. Então, não se aplica o parágrafo primeiro, que é a causa de aumento de pena, tá? Do furto, no caso do repouso noturno, às qualificadoras do crime de furto. Então, vejam só, você tem a qualificadora, por exemplo, do parágrafo 4º, inciso 1, que é destruição ou rompimento de obstáculo, a subtração da coisa. Você tem isso, né? Aí imaginemos a seguinte situação, e a prova objetiva vai colocar isso lá para você. O sujeito, durante o repouso de madrugada, o repouso noturno, vai lá na casa da vítima, arromba a porta e entra e subtrai o aparelho de televisão, por exemplo. Aí nas opções, ele coloca lá 155, parágrafo 1º combinado com o parágrafo 4º, inciso 1. Está errado isso. Prevalece, é amplamente majoritário o entendimento de que isso está errado. Tá ok? Porque se houver a incidência de uma das hipóteses do parágrafo 4º, se houver a incidência de uma das hipóteses do parágrafo 4º, o parágrafo 1º vai deixar de incidir. Então, nessa situação em que ele arrebentou o obstáculo para poder ter acesso à coisa, o furto com rompimento de obstáculo, você incide uma das hipóteses do parágrafo 4º. Incidindo uma das hipóteses do parágrafo 4º, vai desaparecer o parágrafo 1º. É assim que a jurisprudência dominante se coloca. STJ, STF, é assim que você vai colocar. Inclusive numa prova objetiva, que isso é bem pacífico. Embora tenha divergência, tem, claro que tem. Tudo tem, porque também vai ter. Mas você vai caminhar nesse caminho aqui que a gente está falando para você. Tá bom? Vamos lá. O furto de coisa de pequeno valor, que é o furto privilegiado, está no parágrafo 2º. Parágrafo 2º fala, se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, está aí no código. O juiz poderá substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2 terços ou aplicar somente a pena de multa. Bom, senhores, isso aqui é furto de pequeno valor. Não confunda, isso aqui não é princípio da insignificância. Princípio da insignificância, ou crime de bagatela, é coisa de valor ínfimo. Aqui não. Se a coisa for coisa de valor ínfimo, se o furto se der sobre uma coisa de valor ínfimo, não há crime, em razão da ausência de tipicidade material. Se o objeto material é coisa de pequeno valor, aí ele pratica o furto, mas aí ele tem uma causa de privilégio, uma causa de diminuição de pena, chamado furto privilegiado, está no parágrafo 2º. E o que isso entende, professor? Coisa de pequeno valor. A doutrina vem falando aí, e a jurisprudência, a doutrina vem acompanhando a jurisprudência, quando o objeto material ficar em torno de 1 salário mínimo. Tudo bem? A coisa de ínfimo valor é coisa de valor insignificante. Coisa de valor insignificante, não atinge o bem jurídico de forma relevante. Coisa de pequeno valor atinge, mas atinge de uma forma menor. Vai ser crime de furto? Então, qual é a diferença entre furto de coisa de pequeno valor para furto de coisa de valor insignificante? No furto de coisa de valor insignificante não há crime, em razão da ausência de tipicidade material. No furto de coisa de pequeno valor existe crime. Existe crime. Só que irá se aplicar o parágrafo 2º, que é uma causa de diminuição de pena. E aí, embora cometa o crime de furto, a pena vai ser diminuída. E essa coisa de pequeno valor é aquele objeto material que não ultrapassa o salário mínimo. Tá ok, senhores? Então vejam só. Vamos continuar aí. Vejam, é possível a aplicação do parágrafo 2º, ou seja, o furto privilegiado, ao parágrafo 4º? Ou seja, é possível o furto privilegiado qualificado? Essa é a pergunta. Não, professor, eu vi isso aí no homicídio. É possível o homicídio qualificado privilegiado? Sim, também tem isso lá. Mas aqui, né, é sim também. Sim, tudo é sim. Então, veja, é possível a aplicação do parágrafo 2º do furto, ou seja, esse privilégio, às qualificadoras do crime de furto? Sim, a doutrina fala que sim. A jurisprudência hoje, inclusive do STJ, com a súmula 511, vem
chancelando essa possibilidade do furto qualificado privilegiado. E ele traz, olha, a súmula 511 do STJ, súmula aí relativamente recente, que vai dizer, é possível, estou lendo a súmula, tá? É possível o reconhecimento do privilégio do parágrafo 2º do artigo 155 nos crimes de furto qualificado, que são do parágrafo 4º, tá ok? Se estiverem presentes o que? A primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. Súmula 511 do STJ. Chancela a possibilidade aí do furto qualificado privilegiado, desde que se preenchidos os requisitos aí, tá, senhores? Quais sejam? A primariedade do agente, o pequeno valor da coisa subtraída, que não ultrapassa um salário mínimo que a gente viu, e a qualificadora for de ordem objetiva. Existe uma discussão aí, a doutrina vem falando, todas as qualificadoras são de ordem objetiva no furto. Todas as qualificadoras. Outros falam, não, quase todas, salvo aquela relativa ao abuso de confiança. O furto qualificado, ele tem uma qualificadora que se dá em relação ao abuso de confiança. Tá? Quando a gente analisar aqui, a gente vai ver. Então, uma das qualificadoras do furto é o furto mediante abuso de confiança. Aí a doutrina fala, ó, essa é uma parte da doutrina. Por exemplo, o professor Kleber Masson fala isso no livro dele. O abuso de confiança é uma qualificadora de ordem subjetiva. E aí, nesse caso, não haveria a possibilidade de compatibilizar o furto qualificado privilegiado quando essa qualificadora do furto fosse essa qualificadora e o abuso de confiança. Com todas as outras, se admitiria essa compatibilização do furto qualificado privilegiado, tá? Vejam lá. Vamos então é possível a questão do furto qualificado privilegiado. A questão da energia elétrica, tá? A questão da energia elétrica. Senhores, vejam só, o parágrafo terceiro do crime do artigo 155 fala o quê? Que para-se a coisa móvel, a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico, tá? Energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Qualquer outro o quê? Qualquer outra energia. Pode ser energia atômica, energia genética, energia dos reprodutores, senhores. Por exemplo, se você é vizinho de um sujeito que tem um gado de raça, por exemplo, aí você coloca suas éguas para cruzar com esse animal do vizinho, que é um touro, por exemplo, premiado. Aí ele vai, fecunda lá as éguas que você tem. Você comete o crime de furto, tá? Porque a energia genética, ela é contemplada aqui como objeto material do crime de furto, tá ok? Então, a energia reprodutora, então energia atômica, tudo bem, também estaria aqui abarcado, tá bom? Vamos lá. Vamos continuar então a isso. Agora vejam, senhores, o sinal de TV. A questão do sinal de TV, isso é uma confusão da porra. O sinal de TV, senhores, sinal de TV é energia? Essa é uma questão que existe divergência e tal, mas vejam, o que prevalece? O STF no informativo 623, antes da gente falar até desse informativo, vejam só, sinal de TV, uma conduta é, você tem um vizinho que tem lá um sinal de TV a cabo e tal, e você pega esse sinal de TV, puxa para você e começa o quê? Começa a ver lá aqueles programas. Você faz isso. Você puxa lá uma perna de cobra, lá uma gambiarra qualquer, e começa a ver aquele sinal de TV sem você ter fechado o contrato, celebrado o contrato lá com a empresa que passa esse sinal. E aí vejam só, nessa situação, isso é uma conduta. A outra conduta é, você monta uma central de sinal de TV e aí distribui esse sinal para vários assinantes e cobra dessas pessoas para que elas possam assistir aqueles programas que você libera o sinal para eles. Percebe como é uma situação diferente? Uma conduta é você puxar lá uma gambiarra de onde
tenha um sinal de TV e começar a assistir. A outra pessoa é você montar uma central de TV, você puxa uma central e distribui esse sinal, capta o sinal irregularmente, tá? E distribui esse sinal para vários assinantes que você designa quem são e você libera o sinal para eles. Situações diferentes. Veja, para essa primeira situação, o indivíduo que puxa lá uma gambiarra e assiste ao sinal de TV, o STF no informativo 623 entendeu que esse fato é atípico. Entendeu que esse fato é atípico. Por quê o STF entendeu que esse fato é atípico? Ele entendeu que nesse caso, o sinal de TV não é energia. E não é mesmo, senhores. Vejam só, energia, quando você consome a energia, você reduz a energia do ponto gerador dela. Você está consumindo energia. Está havendo uma redução patrimonial da fonte geradora de energia lá da concessionária. E aí ocorre uma redução patrimonial. Você então está furtando. No sinal de TV é diferente. Quando você pega o sinal de TV, ele não reduz o seu volume. Se 80% da população brasileira ao mesmo tempo fizer uso do sinal, ele não se esgota, porque ele não reduz, você não se apropria daquele sinal. É diferente da energia elétrica. Se 70% da população consumir a mesma quantidade de energia elétrica na mesma hora, entra em colapso. Por quê? Porque diminui. Quando você capta a energia, você diminui da fonte geradora. E o sinal de TV a cabo não. Então, como o sinal de TV a cabo não é energia, o STF, através aí do informativo 623, salientou que nesse caso o fato é atípico. Agora, o fato de você captar o sinal e transmitir esse sinal irregularmente para outros usuários, aí, senhores, essa conduta configura o artigo 183 da lei da Anatel, da lei 9742 de 97. Lei 9472 de 97, senhores. Lei 9472 de 97, tá? Que é a lei da Anatel. Tudo bem? Vou puxar ela aqui. Artigo 183 da lei da Anatel. No informativo 560, tá? Estou procurando essa lei aqui. Espera aí. Aqui, lei 9472, é isso mesmo. No informativo 560, o STJ entendeu que essa distribuição irregular de sinal, tanto de TV a cabo como de internet via rádio, caracteriza esse crime do artigo 183. Quando você for ler esse crime aí, ele vai dizer assim, ó, desenvolver clandestinamente atividade de telecomunicação. Fala, porra, professor, atividade de telecomunicação, você está falando de TV a cabo. Sim, mas aí eles equiparam esse sinal de telecomunicação ao sinal de TV e ao sinal de rádio, ao sinal de internet via rádio. Então, entra no site do TRF, você vai ver uma série de decisões falando do artigo 183, porque esse é um crime de competência da Justiça Federal. Ok? Então, na Justiça Estadual você não vê esse crime. Ok? Desenvolver clandestinamente atividade de telecomunicação. Nesse conceito de telecomunicação está abarcado também o que é internet via rádio e o sinal de TV a cabo. Então, quando você desenvolve clandestinamente essa atividade, você está no artigo 183. Esse artigo 183, então, não é para o cara que puxa lá uma gambiarra e está vendo o sinal ele mesmo. Não é isso. Esse artigo 183 abarca aquele cara que capta o sinal irregularmente e distribui para outras pessoas. Essa é a situação. Esse é o mote do artigo 183, tá? Quando você lê, então, atividade de telecomunicação, abarca também internet via rádio e essa situação do sinal de TV a cabo. Nesse mesmo informativo, o STJ entendeu, em 560, o STJ entendeu que esse crime é um crime de perigo abstrato, tá? Que esse é um crime de perigo abstrato. Querida, isso não é analogia, tá bom? Isso não é analogia em Malam Partem. Isso não é. As leis de telecomunicações,
as leis que regulam a Anatel colocam no mesmo conceito de telecomunicação a questão da internet via rádio e a questão também do sinal de TV. Tá? Então não tem analogia em Malam-Partem aqui. É importante, a colega botou aqui. Então você está fazendo uma analogia em Malam-Partem em direito penal. Não, não é isso. Não é isso. Porque as leis da Anatel que regulamentam esse assunto colocam no mesmo barco, ou seja, mesmo assunto de telecomunicações, colocam também o que? A internet via rádio e o sinal de TV a cabo. Ok? Então não tem nada de analogia em Malam-Partem aqui. Pelo amor de Deus, tranquilo? Então essa situação. Seria um absurdo isso, não é possível. Mas é uma dúvida razoável aí. Você falar isso, se aqui está telecomunicação, como é que você vai falar de internet via rádio e da questão do sinal de TV a cabo, senhores, né? Às vezes pode fugir um pouco a compreensão, mas a lei faz essa equiparação aí, coloca no mesmo conceito. Fala o conceito de telecomunicação, abarcaria isso também, tá? Então vejam só, senhores, o STJ nesse informativo 560, né, entendeu que não cabe a aplicação do princípio da insignificância para esse crime do artigo 183. Não cabe a aplicação do princípio da insignificância. Tá? Então, se por acaso você se deparar com uma situação envolvendo aí, a questão de sinal de TV, você tem que ver o que é a situação, senhores. Se o indivíduo puxou lá uma perna e está assistindo ao programa, ele mesmo na casa dele, ou aí é sinal de TV e tal, né? O STF nesse informativo diz que isso é atípico, porque não tem energia, e sim sinal, mas a outra coisa é captar o sinal irregularmente e distribuí-lo clandestinamente. Aí você está no artigo 183, que é de competência da Justiça Federal. Tá ok? Então vamos continuar aí, senhores. E vejam, em relação ao furto qualificado, senhores, vejam, a gente já vai para quase 2 horas de periscope. A gente vai fazer o seguinte, em relação a esse furto qualificado, a gente vai deixá-lo, ele e o roubo, para a nossa segunda aula, que eu vou acertar com os professores e tal, e a gente vem aqui dar uma segunda aula, continua com a nossa palavra de incentivo, com a nossa trajetória de estudo, tudo bem, senhores? A gente não esgotou o artigo 155 ainda, tá? Essa primeira parte acaba aqui, ou seja, acaba no parágrafo 3º. Na próxima aula a gente vem e inicia o parágrafo 4º e pega também o crime de roubo. Acaba o parágrafo 4º e pega o crime de roubo, tá bem, senhores? Aí vamos ver as qualificadoras e vamos ver tudo. Senhores, eu queria deixar novamente aqui, eu gostei imensamente de estar aqui com vocês hoje à noite. Espero que os senhores e senhoras tenham gostado. Espero que algumas dúvidas tenham sanado. Espero que outras dúvidas tenham sido postas aí para os senhores, para que a dúvida faça com que você se interesse, que você pergunte ainda mais, que você questione. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Os amigos aí, os professores que trabalham comigo, os alunos que entraram, alunas, eu agradeço aos senhores e os alunos que estão aí a primeira vez, que estão me conhecendo. Senhores, meu nome é Désio Ramos, sou delegado de polícia aqui do Rio de Janeiro. O meu periscope é Désio Ramos, que é Désio com Z, tá ok? A minha fanpage, que tem dicas lá, tem trabalho de coach, tem todas essas situações, também é Désio Ramos, tá? Com Z também. E o Instagram é Désio Ramos, tá ok, senhores? E esse projeto do portal Delta, esse projeto Delta 2016 vai bombar, esse projeto realmente vai entrar com tudo. Essa semana de periscope aí vai ser muito salutar para os senhores aí aprofundarem o conhecimento, terem conhecimento na palhinha do que vocês vão encontrar no curso lá que a gente vai realizar. O professor Pedro Barreto vai divulgar algumas promoções aí para os senhores, tá? Essa semana vem promoções aí em relação aos cursos. Então assim, fiquem ligados e um abraço a todos, senhores, e boa noite. E entrem em contato conosco na nossa página e vocês têm um amigo aqui para os que os senhores quiserem, tudo bem? Um abraço de verdade. É o Edésio, sou eu mesmo, não sei quem falou aí, mas é o Edésio que está falando aí, tá ok, senhores? Vi aí um amigo estudou comigo na Amperge, uma menina, um amigo, não me lembro. Enfim, tamo junto aí, tá? Um abraço, espero de verdade que os senhores tenham gostado. Até a próxima, senhores. Um abraço, fiquem com Deus, hein?